título dessa mensagem nessa noite é Alimente-se do Senhor na ceia. Fale assim comigo, alimente-se. Fale-se forte, alimente-se do Senhor na ceia. Aleluia. Deixa eu começar um pouco tecnicamente aqui, né? O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela representa a maior expressão do amor de Deus para o seu povo. Quando nós estamos falando de ceia, nós estamos falando da maior expressão de amor de Deus, porque foi Jesus que foi entregue por nós. Dois itens usados na ceia. O pão representa o corpo de Jesus, que foi ferido, quebrado, antes e durante a crucificação. E o cálice representa o sangue derramado. Quando Jesus andou aqui sobre essa terra, presta atenção, Jesus nunca ficou doente. Em 33 anos, Jesus nunca ficou doente. Na cruz, antes dele ir para a cruz, ele foi açoitado, ele foi moído. Mas a Bíblia diz que na cruz, presta atenção, Jesus nunca ficou doente. Mas na cruz, a Bíblia diz que Jesus pegou todas as nossas doenças. Jesus pegou todas as nossas enfermidades. E Ele colocou no seu corpo perfeito. Ele colocou todas as nossas doenças, nossas enfermidades no seu corpo saudável, para que hoje nós possamos caminhar também em perfeita saúde. Amém, amado? Houve uma troca. Eu vou ler alguns versículos no começo, muitos versículos para você entender, depois a gente vai desembolando melhor. Isaías 53, verso 5, fala sobre isso, Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído. Jesus não foi só açoitado, Ele foi moído por causa da minha e da sua iniquidade. Jesus não foi moído porque Ele estava levantando Não, Ele foi moído por causa dos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, fala assim, e pelas suas pisaduras eu sou curado. Amém? Você crê nisso, irmão? 1 Pedro capítulo 2, verso 24. 1 Pedro 2, 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, presta atenção, sobre o madeiro, e os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por seu sofrimento, fala assim, pelo seu sofrimento, eu fui curado. Amém, amado? Glória a Deus por isso, Só que Jesus lá em Lucas capítulo 22, verso 20, Ele celebrou uma ceia, e Ele disse assim, semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Então Ele pega o cálice e diz assim, esse é o cálice da nova aliança. Acabou, a velha aliança acabou. Amém? A velha aliança de Moisés, a velha aliança acabou. Jesus falou, eu estou levantando uma nova aliança, que os nossos pecados estão perdoados. Paulo lá em Colossenses capítulo 1, verso 14, ele diz assim, e quem temos o sangue, e quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pelo sangue de Jesus, nós somos redimidos dos pecados, amém? 1 Coríntios, Efésios capítulo 1, 7, Efésios 1, 7 diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua, você é perdoado por causa da riqueza você tem que entender isso, entendeu? Pastor, por que nós participamos da ceia? Por que existe a ceia? Mateus capítulo 26, de 26 a 28, olha cada versículo lindo que eu estou dando para você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu? Outro verso 28, a seguir tomou o cálice, dizendo, dando graças,
aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, aleluia, né? Verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, aleluia. Então nós devemos lembrar, Jesus falou porque nós devemos ceiar, porque nós devemos lembrar dele enquanto nós ceiamos. Enquanto nós ceiamos, Jesus falou que nós deveríamos lembrar dele. Portanto, o título da mensagem dessa noite é: alimente-se do Senhor na ceia. O desejo de Deus é que nós vivamos, sabe, em perfeição, tanto do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Deus não quer que você tenha áreas da sua vida com deficiência. Deus não quer que alguma área da sua vida esteja abaixo daquilo que Ele fez. Deus não te projetou para ter doenças. Deus não te projetou para você andar deprimido. Nós lemos os textos aqui no começo para você ver. Deus não te projetou para que você vivesse uma vida oprimida. Para dizer a verdade, nós nem fomos feitos para morrer. Nós nem fomos criados para morrer. Todas essas coisas são inimigas de Deus. Doença é inimizade contra Deus. Pobreza é inimiga de Deus. Morte é inimiga de Deus. Deus não te projetou para isso. Deus não nos criou para isso. Isso aconteceu na queda de Adão. Foi quando Adão caiu que ele trouxe as maldições. Foi quando Adão caiu que ele trouxe a pobreza. Foi na queda de Adão que apareceu a morte. Foi na queda de Adão que apareceu a condenação e as doenças. Porém, essa foi o resultado do primeiro Adão. Porém, Jesus, Ele trouxe redenção. Pelos versículos que nós lemos, Jesus trouxe saúde, Jesus trouxe vitória, Jesus trouxe imortalidade. Na cruz Ele levou toda a maldição do pecado de Adão e nos introduziu uma nova criação, sendo Ele o cabeça de uma nova raça. Irmãos, todos nós falamos que nós somos descendentes de Adão. Fisicamente, talvez sim, sei lá. Mas eu prefiro acreditar que Jesus, Ele introduziu uma nova raça. Jesus introduziu uma nova criação, sendo Ele o segundo Adão, o cabeça dessa nova raça. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 a 48. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Volta lá. O primeiro Adão, ele é o Adão de alma vivente. Quando nós falamos que nós somos descendentes de Adão, nós estamos falando que nós somos descendentes de Adão na carne. Nós falamos que nós somos descendentes de Adão, alma vivente. Mas o último Adão, Jesus, ele foi feito em espírito e alma vivificante. Tem gente aqui que tem alma viva, amém? Então nós somos uma nova criação, nós somos uma nova raça. Verso 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal. O primeiro não é espiritual, o primeiro Adão não é espiritual, depois o espiritual, né? O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Tem o verso 48 ainda, né? Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual é o celestial, tais também são celestiais. Sabe qual é o problema dos crentes? Sabe qual é o problema dos crentes? Pastor, tem tantos, né? O seu problema é que você acha que você é terreno. O seu problema é que você acha que você está construindo uma casa para ficar aqui. Meu sonho é construir uma casa. Tá bom, quando você construir, morre. Já realizou seu sonho. Meu sonho é comprar um carro. Quando você comprar, morre. Porque você já realizou seu sonho. O problema dos crentes é que eles têm sonhos terrenos. E eu não sou contra sonhos, eu sou Deus. Eu sou o pastor que prega um Deus que nós vamos reinar em vida.
Mas você não pode ter um sonho terreno, porque nós somos celestiais. Amém? Jesus fez 33 milagres registrados nos evangelhos. Presta atenção, estou dando um pano de fundo para começar a pregar para você. Se você ler os evangelhos, você vai ver que tem 33 milagres que Jesus fez. O apóstolo disse que se fosse registrar todos os milagres, não teria condições de escrever. Então ficou registrado 33 milagres que Jesus fez. 28 estão relacionados com o nosso corpo. 28 dos 33 está relacionado com o corpo. E desses 33, 24 são milagres de cura física. Presta atenção. De 33 milagres, 28 está relacionado ao nosso corpo. Teve um milagre da multiplicação dos pães e os peixes, estava relacionado ao corpo. E dos 33 milagres, 24 milagres está relacionado à cura física. A maior bênção depois da salvação é receber saúde para o nosso corpo. A saúde é a maior riqueza que existe nessa terra depois da salvação. Você não dá conta disso enquanto você tem 18 anos, 19 anos. Enquanto você não é cometido de nada, você não dá conta disso. Até o dia que o motor começa a ratear. E desses 33 milagres, Jesus fez 24 de cura. A doença nunca fez parte do plano de Deus para nós. Mas eu falo isso, você deve falar assim, pô, mas isso é tão óbvio. Não é não, não é não. Fala assim, não é não. Toma esse vinho aqui logo. Não é não. Vou repetir para você. A doença não faz parte do plano de Deus para nós. Sabe por que não é não? É óbvio, mas não é óbvio? Tem crente que acha que Deus manda enfermidade para ensinar alguma lição. Tem até música. Não, estou doente aqui porque eu fiz, o Senhor está pesando, mandou enfermidade. Não, eu estou aqui doente, mas vontade do Senhor. Parece até espiritual, miserável. Você foi aonde? Fui no médico. Por quê? Estava doente. Mas não é vontade do Senhor? Por que você foi lá quebrar a vontade do Senhor então? Se a doença é vontade do Senhor, por que você toma remédio? A doença nunca foi vontade de Deus. Jesus nunca usou esse método para ter alguém perto dele. Jesus nunca colocou doença em alguém para alguém ter medo dele. Jesus nunca colocou doença em alguém para alguém seguir ele. Jesus nunca colocou doença em ninguém para alguém fazer a vontade dele. E Jesus falou assim, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então Deus nunca fez isso. Quem te ensinou isso foi a religião. É por isso que no dia 15 nós vamos fazer um curso, religião versus graça. Tem muita coisa que você faz que é religião e você não sabe. Não, Deus está pesando a mão. Crentes que vivem com medo de Deus, que a ira de Deus os atinge em alguma área. Deixa eu te falar, toda a ira de Deus, toda a ira, fala assim comigo, toda a ira de Deus, que não é pouca, que não era pouca, era muita, toda. Por causa do pecado, obrigado quem repetiu a criancinha, ele pegou na cruz e ele despejou em cima de Jesus. Não existe mais ira. Toda a ira de Deus foi despejada em cima de Jesus por causa do meu, por causa do seu pecado. Então Deus hoje não tem mais ira nenhuma para poder te punir. Tem crentes que vivem com medo de Deus, que Deus atinja ele. Nós não estamos debaixo do medo, irmão. Nós estamos debaixo do favor de Deus sobre a nossa vida, do favor imerecido, da graça imerecida. Oh! Pega esse medo seu e joga no lixo.
Se você está servindo Deus com medo, não é Deus que você está servindo. É outra coisa. Eu quero te mostrar hoje como a ceia. Eu te falei que de 33 milagres que Jesus fez, 24 foram cura física e 28 relacionados ao corpo. Eu falei para você que depois da salvação aqui na terra, não existe nada mais importante do que a saúde. Eu quero te mostrar hoje na ceia, né, como a ceia pode nos dar saúde, como a ceia pode nos dar vitalidade. Não tome a ceia de forma supersticiosa. Como a ceia pode renovar a sua vida, como a ceia pode renovar a sua pele. Mulheres. Uau. Sério, essa semana eu estava lá em casa olhando assim, estava me olhando no espelho assim. Falei, rapaz, eu estou bonito. Minha pele está bonita. Talvez você não ache isso, mas eu tenho 53 anos. Eu vejo os caras de 53 anos aí, irmão. Eu falei, Deus, o Senhor está renovando as minhas forças. Sabe, o Senhor está renovando a minha vida. Eu quero te mostrar na ceia hoje como que você pode ter força, saúde, vitalidade. Quem quer isso, diga amém. Quem fala assim, eu quero ser jovem. Então dá uma salva de palmas para Jesus enquanto eu tomo água aqui. Quem faltou hoje quis, ouça a mensagem depois. Não, você nunca se perguntou. É quando eu desço a gravação fica ruim, né? Até isso agora. Você nunca se perguntou como que Sara, com 99 anos, o rei quis possuí-la? Nunca. Você tem que ter uma mente mais criativa quando lê a Bíblia, irmão. 99 anos, o rei tinha a mulher que queria, mas que Sara. Vem pessoalzinho para cá. Deus rejuvenesceu Sara e Abraão, porque eles creram. Sabe, não é o pão e o vinho que tem poder, sabe, é a sua união com Cristo que dá poder na sua vida, sabe. Não tome a ceia como uma tentativa de receber milagres. Eu já fui muitas vezes ceiar, falei assim, não, eu vou ser curado, hoje na ceia eu vou ser curado. Não é a ceia, é o seu entendimento que você é um com Cristo. É o seu entendimento que tudo que você era, Jesus pegou na cruz. Tudo que você tinha, Jesus pegou na cruz. E tudo que Jesus tinha, Ele entregou para você. Nós entregamos maldições, doenças, enfermidades para Jesus. Ele entregou justiça, saúde, vida, vitalidade. É esse entendimento que faz você ser abençoado na ceia, sabe? Você tendo segurança das promessas infalíveis da palavra de Deus. As ceias para muitas pessoas virou um ritual apenas. Como eu disse, eu pergunto às pessoas, por que você não veio na ceia? Não, pastor, porque eu estava doente. Por que você não pediu alguém? Outro dia eu estava aqui na ceia, a ceia acabou, foi até o Olindino. Quando o negócio é bom, eu dou nome, irmão. Pode ficar tranquilo que o negócio é bom, irmão. Né? Acabou a ceia aqui, ele falou assim, pastor, eu estou levando uma ceia para casa, porque minha esposa estava doente e não pôde vir. Eu falei, uau, isso aí. Está doente em casa, é ceia, está andando, consegue chegar aqui, aqui é o lugar de vir. Porque eu não vim, estava doente, pediu o seu marido para levar, pediu alguém, não, nem pensei nisso. Porque ela entende que ela só perdeu um culto. Ela só perdeu algo ritual. Não sente que precisa comer do corpo do Senhor Jesus. Eu era contra, por isso que eu peço perdão quando eu erro.
Eu era contra com aqueles crentes que só vinham na igreja dia de ceia, e continuo sendo. Mas pelo menos, se eles entendem que a ceia é bênção, eu não tinha essa revelação. Tem cara que só vem na igreja dia de ceia. Aqui não tem isso não, mas tem, né? Você já sabe, Crentolândia velha aí sabe o que eu estou falando. Pelo menos ele está valorizando algo. Tomara que ele tenha entendimento. A ceia nos dá saúde e vida, irmão. Quantos aqui nessa noite realmente desejam ter saúde e vida? Irmão, sei que para cima dos 45, quando a gente fala assim, 50, as pessoas levam mais a sério, né? Mas você precisa, irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui. Você que é jovem, eu fui comer uma pizza com 22 anos de idade, irmão. Porque nem tinha pizza. Quando tinha, eu não tinha dinheiro. Eu fui tomar um milkshake, não sei nem 30 anos de idade. Arroz, feijão, carne, batata frita, arroz, feijão, pé de boi, costela de porco. É assim que a gente comia. Hoje o jovem, eles trocam a mamadeira já por lanche. O que nós começamos a adoecer com 40, 50 anos, doenças que começou a aparecer da geração antiga com 40, 50 anos, hoje vai aparecer com o jovem com 20 anos. Você acha que a indústria alimentícia está brincando de matar? Mas vamos voltar para a palavra. É só porque quando a gente fala de saúde e de cura, né? Os mais novos falam, você acha que isso não é para mim não? Não, né? Então a ceia nos dá saúde e vida. E aonde nós temos o texto principal de ceia? Coríntios capítulo 11, 32. Capítulo 11, 32, vou destrechar esse texto, vou começar pelo 11, 32. Mas quando somos julgados, Paulo falando, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse contexto de ser condenado com o mundo, é o contexto da ceia, que nós vamos ler daqui a pouco. Paulo diz para nós não sermos condenados com o mundo. É um contexto da ceia que Paulo está falando. Ser condenado com o mundo, diferente do que as pessoas pensam, que se você ceiar e não tiver digno para ceiar, você vai ser condenado com o mundo. Diferente disso, amado, ninguém é condenado com o mundo para ir para o inferno, porque ceiou de forma indigna. Não existe isso para o Filho de Deus. O Senhor está dizendo que a igreja, ela deve receber o benefício da ceia, para não ser condenado com aqueles que são do mundo. Ele está dizendo assim, se você não recebe o benefício que essa ceia aqui tem, que é cura, que é milagre, que é vitalidade, se você não recebe esse benefício que eu deixei para a igreja sofre a mesma coisa daquele que está lá no mundo, usando droga, bebendo, fumando. Por isso que Paulo diz assim, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O Senhor está dizendo que se nós não recebermos o benefício da ceia, nós vamos sofrer igual as pessoas sofrem no mundo. Está baseado no contexto de fraqueza, de doença, de morte prematura. E 1 Coríntios 11, 30, Paulo diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, que é morrer literalmente. Então, desde que Adão caiu, o mundo está debaixo de condenação. Desde que Adão caiu, o mundo está debaixo de maldição. Por isso ele sofre doenças, fraquezas e morte. Isso é o salário do pecado. A vontade de Deus é que o seu povo não viva assim. Imagina Deus salvando um povo que continua com doença, fraqueza e morte. A vontade de Deus é que o seu povo não viva assim. Jesus veio para remover toda a maldição. Jesus veio para remover toda a doença, toda a morte, para aqueles que creem. Essa é a vontade de Deus. E Paulo, ele estava impressionado, porque tantas pessoas na igreja de Coríntios estavam doentes, fracos e morrendo. E a causa que eles estavam assim, é porque eles não estavam
discernindo o corpo de Cristo. Paulo falou assim: eu estou abismado de ver o povo de Deus que já saiu do mundo, que não faz mais parte da condenação, porque Cristo já levou toda a nossa maldição. Eu estou impressionado como que vocês ainda estão fracos, como vocês estão doentes, e vocês estão assim, por quê? Porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês estão tomando a ceia de forma irreverente, vocês estão tomando a ceia de forma indigna, A religião diz que se você tomar a ceia de forma indigna, e mais uma vez eu vou fazer uma propaganda, dia 15, na segunda-feira, começa o curso de religião versus graça. A religião diz que se você tomar a ceia de forma indignamente, vai vir juízo de Deus sobre a sua vida. Aí o que a galera faz? Vou nada. Como é que é o nome aí? Vou nada. Vou nada. Como é que é? Se eu tomar indignamente, eu sou culpado do corpo e do sangue de Jesus? Vou nada, estou fora. Se eu mandar você fechar os olhos e tocar uma música bem suave, e mandar você analisar a sua vida, depois de eu te dar 2 minutos para você analisar a sua vida e a sua consciência te condenar todinho, que é o que ela vai fazer, aí eu vou perguntar se você é digno de tomar ceia. Sabe quantos vão ser? Olhando assim? Nenhum. Então a religião diz que se você tomar indignamente, então não deveria nem ter ceia em igreja nenhuma. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é a pessoa que é indigna, mas a maneira como ela estava tomando a ceia. Não é a pessoa, mas a maneira. Jesus morreu por gente indigna como eu e você. E a Bíblia diz que não existe ninguém digno na presença de Deus. Ninguém digno na presença de Deus. Então ninguém poderia ceiar. Apocalipse capítulo 5, verso 2 e 3, presta atenção, o que diz? E vi um anjo forte brandando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Se dependesse de nós sermos dignos, ninguém poderia ceiar. Principalmente aqueles pastores que acusam quem não pode ceiar. Seriam os primeiros que não poderiam ceiar. Porque não é a pessoa que é indigna, porque Jesus morreu pelos indignos. É a forma indigna como eles estavam ceando. O texto diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 27 e 30. 2 Coríntios 11, 27 e 30. 1 Coríntios 11. Isso. Obrigado, irmão. Por isso, aquele que comer o pão, e a minha tradução fala assim: por essa razão, aquele que comer, qual a razão? De comer sem discernir o corpo. Por essa razão, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de forma indigna, essa aqui é outra tradução, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28 até o 30. Portanto, cada um examine-se a sua consciência, então coma o pão e beba o cálice. 29. Pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, presta atenção, qualquer pessoa que comer do cálice sem reconhecer que é o corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer ou beber para o seu próprio castigo. Por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos e alguns que dormem. Fala assim: uau! Esse é o resultado da fraqueza de muitos crentes. Esse é o resultado da doença. Muitos crentes vivem doentes. Alguns acham que é a disciplina de Deus por causa dos pecados das pessoas. Mas a verdade é que ele não estava participando dos efeitos maravilhosos da ceia. Por que a ceia não tem efeitos maravilhosos na vida de todos? Porque ela só tem efeitos maravilhosos na vida daqueles que têm entendimento do significado dela. Você pode ceiar e continuar fraco e doente.
e a pessoa do seu lado ceia a mesma ceia, e está curado e abençoado, porque ela tem entendimento do significado. O verdadeiro problema é a falta de discernimento. Significa que quando você toma ceia sem entender, quando você ceia sem entender os seus benefícios e o seu significado, você deixa de usufruir a bênção de cura, você deixa de usufruir a bênção de força, de vigor, de vida longa. Por isso que Paulo diz assim: por essa razão, vocês estão tendo tantos problemas. Só tinha uma razão para aquela igreja ser fraca, doente, porque eles não entendiam, eles não discerniam o sacrifício, o corpo de Cristo. Eles não entendiam sobre o corpo de Cristo. Quando eles pegavam o pão, eles não entendiam porque o corpo havia sido dado. Isso é muito atual para os nossos dias. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos distinguir a diferença entre o sangue e o pão. Nós precisamos saber qual é a diferença um do outro. Os irmãos até têm um certo conhecimento do sangue, porque Jesus até deixou claro que esse é o sangue da nova aliança, que foi remido por vós para o perdão dos seus pecados. Alguns até têm entendimento que o sangue é a remissão dos pecados, mas ainda não entende tanto a nova aliança, continua vivendo na lei. Mas a maioria nem sabe qual é o significado do pão. Ceia sem entender. E Paulo está dizendo: por causa disso que existem fracos, por causa disso que vocês estão morrendo. Mas nessa noite aqui ninguém vai sair sem entendimento, amém? Nós vamos usufruir dos benefícios da ceia, nós vamos usufruir da cura, nós vamos usufruir da vida longa, nós vamos usufruir da saúde, amém, amado? Mateus capítulo 26, do verso 26 a 28. Mateus 26, 26, 28. E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça a Deus, dizendo: bebei dele todos. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. E percebe, quando Jesus vai falar do sangue, ele explica o sangue. O corpo, ele pegou o pão, partiu e falou assim: esse aqui é o meu corpo. Quando ele foi dar o sangue, ele falou assim: esse é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muito, para a remissão dos pecados. Então os crentes entendem um pouco do sangue, porque o seu sangue é para a remissão dos pecados, porque Jesus falou, verso 29, até o 28, né? Então, o Senhor diz sobre o pão, mas Ele não fala o significado dele. O cálice Ele explica um pouco, mas o pão não. Qual o significado do pão? Por que o pão foi partido? Eu creio que o pão foi partido por causa da cura para o nosso corpo. Paulo disse que os coríntios não era o problema deles discernir. Ele não falou assim: vocês estão doentes porque vocês não discernem o sangue. Ele fala assim: vocês estão doentes porque vocês não discernem o corpo, por isso estão fracos. Olha o verso 29 e 30 de 1 Coríntios 11, 30. 1 Coríntios 11, 30. Eu estou dando uma aula hoje, irmão. Eu não estou pregando hoje não, tá? Eu estou dando uma aula para você ter entendimento, para quando você ceiar, irmão, você nunca mais gasta dinheiro com doença. 1 Coríntios 29, 30, né? 30 e 31. Não, 29 primeiro, filhão. Dá um clique para trás. Isso. Pois a pessoa que comer o pão e beber o cálice sem reconhecer ser tratado do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber do seu próprio castigo. Verso 30. Por isso que muitos de vocês estão doentes. Então Paulo fala assim: olha, o problema de vocês é que vocês não estão discernindo o pão. Você pode tomar a ceia, entender o cálice, mas se você não discernir o pão, você sai daqui perdoado dos seus pecados, mas sai doente. Você sai daqui perdoado dos seus pecados, mas sai sem saúde. Paulo está dizendo: por isso que está morrendo. O sangue é para o perdão. E eu sei que muitos não têm dúvidas sobre isso. Jesus deixou isso claro. Quando você tomar o cálice nessa noite, saiba que os seus pecados foram perdoados. Você não deve mais nada, amém?
Me ajuda aí, irmão, eu sei que hoje está diferente, mas é para que você tenha entendimento. Quando você tomar o cálice, você sabe que os seus pecados estão perdoados. Foi Jesus que disse isso. O cálice é para o perdão dos nossos pecados. O corpo é para a nossa cura. O pão é para a nossa cura, o corpo partido. A maioria dos crentes tem pouco discernimento sobre o pão. Jesus estava caminhando um dia, e Jesus ele veio para o povo de Israel. Jesus veio para o judeu. O judeu é o povo da aliança com Deus. Quando Jesus veio, ele veio para o povo de Israel. Mas um dia ele saiu das províncias de Israel e ele foi caminhando na região da Síria. E veio uma mulher gritando atrás dele, vários dias, diz os estudiosos, foi 2, 3 dias gritando atrás dele: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está não sei o que, doente e tal, cura. Depois de um tempo, Jesus olhou para ela e falou assim: deixa eu te falar, presta atenção nisso aqui, irmão, nos detalhes da Bíblia. Eu falei que o pão é para cura. Jesus disse para aquela mulher assim: presta atenção, minha filha, eu vim para o povo de Israel, eu vim para os filhos. Fala assim comigo: filhos. Jesus falou para ela assim: eu vim para os filhos, e eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. A tradução ali é o seguinte: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para a criatura, porque antes de Jesus morrer na cruz, todos nós éramos criaturas, cachorrinhos. O pão é para quem? O pão é para quem? Aí ela falou assim: mas Senhor, nós as criaturas, nós também comemos das migalhas que caem. O pão é para os filhos. Os filhos são aqueles que participam da aliança. As criaturas, elas estavam fora da aliança. O pão dos filhos se refere à cura. Ela estava pedindo uma cura. Jesus falou assim: eu não posso dar o pão, eu não posso dar a cura dos filhos para a criatura. Assim, a cura estava incluída na aliança que Deus tem para os seus filhos. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Então tem pão para você. Não tem migalhas. Aquela mulher ficou com a migalha, mas nós temos o pão inteiro. Nós temos o pão inteiro. Oh, aquela mulher creu no poder das migalhas e ainda recebeu. Imagine hoje que nós temos o pão inteiro para nós. Uau! Portanto, quando você comer o pão, lembre-se que o corpo de Jesus foi partido para que o nosso corpo pudesse ser restaurado. Aleluia. Ele tomou as nossas doenças, Ele tomou as nossas enfermidades. Isso não é brincadeira, irmão. Ele tomou todas as nossas maldições para que nós pudéssemos ser sarados. Isaías 53, verso 4 e 5. Vamos dar versículo aqui. Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Oh, isso que é o significado do pão. Aleluia. Você sabe como que começou isso? Lembra lá na Páscoa, quando Jesus estava libertando o povo de Israel? Ele falou assim: olha, essa noite eu vou fazer um milagre, então vocês matem o cordeiro, pega o sangue e passa no umbral da porta. O sangue foi passado no umbral da porta. O sangue não é para você ver, o sangue não é para mim ver, o sangue é para o diabo ver, o sangue é para os anjos ver, porque quando passar o anjo da morte, ele vai ver o sangue, e vocês vão estar protegidos. Quando o diabo vem sobre nossas vidas, sabe por que ele não toca em você? Não é porque você orou muito não, não é porque você jejuou muito não. Quando o diabo vem para te atingir e ele não consegue, é porque ele vê o sangue. Ele sabe que os nossos pecados foram perdoados e o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas.
Aí ele falou assim, mas porém, pega o cabrito, pega o cordeiro e come o cordeiro todo. Uau! Isso simboliza a ceia. Cordeiro esmagado, moído, foi comido. O pão, o sangue foi colocado na porta. Agora olha o que o salmista, que foi anos depois, falou em Salmos 105, verso 37, daquele povo que saiu do Egito. Olha só que engraçado, Salmo 105, verso 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro entre as suas tribos, e não havia um só enfermo no meio deles, não tinha nenhum doente. 3 milhões de pessoas, não tinha nenhum doente, porque eles comeram o cordeiro. Isso que é a ceia, é isso que é a ceia. A ceia hoje é condenação, e ceia hoje dá medo. Você ir na igreja hoje ceiar dá medo. Portanto, examine se o homem é assim mesmo. Aí o cara examina, ferrado, cheio de condenação, né, Roberto? Ceiar, verdade, não comia e ainda saía doente. O cara examina ele, irmão, ceia por aí, engoli. O cara sai arrebentado, o cara sai aniquilado. Deixa esse negócio para lá. Na cruz, não foi só perdão, que já é muito. Na cruz não foi só perdão que nós ganhamos, que já é muito, mas também foi cura para todas as nossas enfermidades, amém? Fala, eu recebo. Esse é o sentido de discernir o corpo. É por causa disso que aquela igreja de Corinto estava doente. Vocês vão ver no curso de graça versus religião, vocês vão ficar louco. Louco de bom, não é louco de ruim não, né? Por isso que aquela igreja estava doente, né? Uma vez sem entender isso, uma vez que você entende isso, você sai daqui com força, você sai daqui com saúde, você sai daqui com vida longa. Mas quando você não entende isso, o contrário disso, de não discernir o corpo, é doença, é fraqueza. E ainda que venha a doença, pastor, então quer dizer que você não fica doente? Fico. Ainda que venha a doença, nós não precisamos ficar doentes, sabe, sem entendimento. Ainda que a doença veio, quando nós participamos da ceia, nós não precisamos permanecer doente. Nós podemos crer que o Senhor é a nossa cura, e Ele é a nossa cura, e nós então com discernimento, nós tomamos o remédio e somos curados em nome de Jesus. Ninguém está dizendo aqui que você nunca vai ficar doente. Eu estou dizendo para você que tem um remédio para você quando ficar doente. Nós estamos no mundo caído, sim, mas Deus deixou o remédio para o povo dele. Imagina um Deus supremo, criador de tudo, com um povo doente seguindo ele. Imagina você milionário. Caramba, só um, né? Porra, religião. Vamos lá de novo. Quero ver se vai dar amém no segundo, né? Mas vamos lá. Imagina você milionário, irmão, tendo 30 filhos. Né? Seus filhos tudo doente. Imagina você dono do ouro e da prata, você com todo o recurso. Por que a gente não tem um monte de filho, irmão? A primeira coisa que a gente pensa é porque ele não tem dinheiro. Porque é difícil balançar. Você é milionário, bota a mulher para balançar à noite, irmão. Coisa que dá mais alegria do que um JJ no braço. Imagina você cheio de doença, cheio de dinheiro, tendo um monte de filho doente atrás de você. Que alegria vai ser isso. Imagina Deus poderoso, Criador de todas as coisas, com um monte de filho. Ele olha para a igreja fazendo: meu Deus, eu deixei o remédio para ele, mas quer ficar com câncer. Deixei o remédio para ele, mas quer ficar na pobreza. Deixei o remédio para ele, mas quer ficar na miséria.
Deixei o remédio para ele, mas quer ficar vivendo aí como cauda. Você acha que isso honra a Deus, irmão? Você acha que é o seu trabalho que vai honrar a Deus? Sabe, na cruz nós recebemos tudo. Esse é o sentido de discernir o corpo. Uma vez que nós entendemos isso, nós temos força. Tem muitos atribuindo a saúde. Presta atenção nisso aqui agora. Você que é comedor de alface e tomate aí. Tem muita gente atribuindo a saúde, a vida longa, a hábitos alimentares e exercícios. Vou falar para você, muito bom. Faço também. Você está achando que o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, vai respeitar o seu corpinho bonitinho só porque você é fitness? Você acha que o diabo vai respeitar o seu corpinho só porque você malha? Se você não tiver o antídoto da cruz, você está ferrado. Você abre a internet aí. Bom, irmão, faz exercício, é bom demais. Estava cheio de dor nesse braço aqui, ó. Eu ia lavar o braço, eu ia lavar as costas aqui, eu sentia dor. Ia pentear o cabelo, eu sentia dor. Falei, meu Deus, que dor do inferno. Nada. Fui fazer academia, a dor sumiu. Agora eu vou lavar aqui, eu acho que vai doer, não dói. Meu cérebro já estava acostumado a doer. É bom, mas deixa eu te falar para você, não é isso que te dá vida longa não, irmão. A maior força é a ceia do Senhor. Com saúde, os hábitos vão te acompanhar. Sabe, para muitos a ceia, eu já estou terminando, nossa, para muitos a ceia é só um ritual sem vida. Você já percebeu como existe um poder na comida? Você já percebeu o poder da comida? Como que nasceu toda a maldição? Como que nasceu toda a doença? Como que nasceu toda a pobreza? Como que nasceu toda a miséria? Como que foi? Comendo. Foi lá no Éden, comendo uma refeição proibida, na companhia proibida, que nasceu toda a maldição, todo o pecado. Você não sabia disso não, né? O que Deus fez? É? Espera aí. Vou estabelecer uma refeição que vai ser o antídoto contra todos esses males. Vou estabelecer uma refeição. É comer? Então eu vou estabelecer, eu vou dar o corpo do meu filho, o sangue do meu filho, porque aquele que comer e beber do sangue do meu filho não terá mais maldição, não terá mais doença, não terá mais enfermidade, não terá mais isso. Vai ter a vida de Deus e Deus vai ser glorificado. Se você, deixa eu perguntar aqui, deixa eu fazer um exercício aqui agora. Bota tudo de lado aí. Quantos aqui creem de coração, que por causa de Adão, o primeiro homem, o pecado entrou na terra e veio toda a doença, tudo que nós estamos falando? Quem crê assim, fica de pé para mim, fazendo favor. Por causa de Adão, entrou todo o pecado no mundo. Tirando alguns que não podem, pode ficar sentado mesmo. Parabéns. Parabéns. Tiraram 5. Pastor, mas não é 10 não? Não, 5. A gente crê que por causa do pecado de Adão, tudo isso aconteceu. Agora, quem crê que por causa do pecado de Adão, isso tudo aconteceu, também precisa crer que por causa do poder do segundo Adão, que é Jesus, todas as bênçãos foram dadas para as nossas vidas. E se você crê nisso, então aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Se você crê no primeiro Adão, você tem que crer no segundo Adão. Se o primeiro Adão trouxe maldição, o segundo Adão trouxe vida. Se o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe restauração de todas as coisas.
Aleluia, pode se assentar. Sabe qual é o problema da Cretolândia? Ela só crê no primeiro Adão. Não, nós somos pecado mesmo, pecado. É pecado, mas é pecado mesmo. O mundo acabou. Meu Deus. Está vendo aí? Só vai piorar. Primeiro amor, acabou. Acabou nada, irmão. Acabou nada. Fala assim, acabou nada. Gostei desse negócio? Vou nada. Acabou nada. Isso aí. Ai, vem tanta coisa aqui na cabeça, mas eu estou na última página. O pessoal louvou, pode subir. Nós vamos cear, fazer uma festa aqui hoje. Deus estabeleceu uma refeição por causa de Cristo. Um simples ato de comer, nós temos perdão, vida e saúde, que é a ceia do Senhor. Se você crê na consequência do primeiro Adão, segura para mim, irmão, segura para mim, segura para mim. Segura, pregador aí. Vai rodar no manto aí daqui a pouco, vocês vão ver. Ajuda aí. Já estou acabando. Você precisa crer também no poder do segundo Adão. Escute. Jesus disse que a maneira de permanecer nele. Agora eu estou terminando, presta atenção, isso é muito forte, irmão. Não é o pastor que disse não. Jesus disse que a maneira de permanecer nele é participando da sua carne e do seu sangue. Jesus disse que a maneira de estar nele é comendo e bebendo dele. Se você não comer e não beber de Cristo, você não permanece nele. Foi Jesus que disse isso. João capítulo 6, verso 51, fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aonde está o pão vivo hoje? Na ceia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando que ele é o pão vivo. Quem comer dele, viverá eternamente. Agora coloca para mim o verso 54. Pode pular. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Verso 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Está claro? Precisa desenhar? Como que você vai comer do corpo e do sangue de Jesus hoje? A ceia. Quem não ceia? Pai, pastor, eu não volto aqui nunca mais. Tchau, irmão, vai com Deus, vai para onde você quiser. Mas a verdade eu vou te pregar. Quem não ceia, não tem parte com Deus. Jesus está falando isso. Tá? Não quero que você vá embora, eu quero que você ceia. Porque Deus tem algo para a sua vida. Ah, eu gosto aqui dessa igreja, eu vou no culto, mas eu não tenho esse negócio de ceia. Pode vir, você é bem-vindo. Mas se você não ceiar, você não tem parte com Cristo. Jesus falou isso. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem não comer, não tem parte com Cristo. Nisso nós vemos a importância da ceia. Mas não coma pelo ritual, mas como uma experiência de vida. Nós comemos do Senhor quando nós comemos o pão pela fé. Isso aqui é fé. Muitos irmãos não sentem a necessidade de ceiar, porque participam ainda da ceia de uma forma ritualística. Nem liga se perder ceia. Faltar culto de ceia para ele é a mesma coisa. Se a vovó chegou na casa dele, se qualquer coisa, serviço. Quando você for pegar um serviço, irmão, você que trabalha de domingo, separa o primeiro domingo de cada mês. Esse aqui é do Senhor. Você não faça nada nesse dia, porque esse dia é dia de ceia. Se você deseja os benefícios da ceia. Se você não deseja, irmão. Se você perde uma ceia e acha que é perder uma corrida de Fórmula 1, eu estou fazendo o meu papel de ensinar. Eu já pedi perdão e estou fazendo o meu papel de ensinar. A revelação é com o Espírito Santo e você.
Espero que você tenha pegando aquilo que Deus está te trazendo nessa noite, né? É algo simbólico, sim, mas é algo espiritual. Jesus disse assim, presta atenção que eu estou encerrando. Jesus disse assim: esse pão é o meu corpo. Ele não disse, esse pão é o símbolo do meu corpo. Tem gente que acha que a ceia é só um símbolo. Não, isso aqui é só um símbolo, nada disso. Jesus disse assim: esse pão é o meu corpo. Ele não disse, esse pão é o símbolo do meu corpo. Ele disse assim, esse sangue é o sangue da nova aliança. Ele não disse assim, esse sangue é o símbolo da nova aliança. Não, ele disse que esse sangue é o sangue da remissão dos pecados da nova aliança. Existe uma grande realidade espiritual na ceia do Senhor. Há poder na ceia, irmão. Poder de cura. O Senhor odeia a religião. Pedi às crianças para entrar bem devagarzinho. O Senhor odeia a religião. Ele não mandaria celebrar um ritual vazio e simbólico. Nunca que Jesus faria isso com a gente. O Senhor ama relacionamentos. Ele ordenou a ceia, é porque tem poder e tem vida disponível para nós aqui. Para cada vez que nós ceiarmos, tem poder e tem vida disponíveis para nós. Eu tinha separado uma música para colocar aqui, uma música que o Ministério de Louvor está ensaiando, mas eles ainda não pegaram. Eu queria te convidar a você a ficar de pé. Deve ser uns 4 minutos só. Depois nós vamos celebrar com música. Enquanto isso, os meus discípulos estão preparando lá para distribuir a ceia. Apaga a luz para mim. Semana que vem nós já conseguimos cantar essa música aqui, não consegue? Hoje nós vamos ouvir aqui. Oh, Jesus, não perca a sua atmosfera. A hora que estiver pronto aí pode soltar, tá, meu filho? Aleluia. Tem poder hoje disponível aqui. Você só vai embora doente aqui se você quiser. Tem cura disponível para nós aqui hoje. Tem vida longa disponível para nós. Quantos aqui desejam viver até Jesus voltar? Amém? Oh, Jesus. Consegue, filho? Se não der, a gente canta aqui. Queria o vídeo, vai ter o vídeo? Não? Não, então deixa. Não, então vamos cantar. Sem o vídeo não adianta. Deixa, vamos fazer só. Então vamos aqui nós mesmos. Oh, Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Nós vamos ceiar nessa noite. Paulo disse que aquela igreja estava morrendo porque ela não discernia. Quando você receber a ceia nessa noite, irmão, deixa eu te falar, você está recebendo uma bomba de bênção, que vai explodir dentro de você com vida. Eu queria chamar meus discípulos para a gente orar aqui na frente. Quando você ceiar nessa noite, não faça de forma ritual, não faça de forma religiosa. Lembre-se de Jesus. O sangue perdoou todos os seus pecados. Você não precisa baixar a cabeça agora e ficar pedindo perdão dos seus pecados para ceiar. Isso aí foi a religião que te ensinou, para te trazer condenação. Você precisa tomar vergonha na cara, se você já sabe dos seus pecados, porque tem graça disponível para você não pecar mais. Não é perdão que você precisa, é vergonha na cara. E fala assim, em nome de Jesus, eu sou um príncipe, eu sou uma princesa, isso não combina comigo. A posição que Deus me colocou não combina comigo continuar fazendo essas coisas. E aí você vai honrar Deus com a sua vida. Não é de perdão que você precisa aqui nessa noite, porque o seu sangue de Jesus já perdoou todos os nossos pecados. E mesmo porque se dependesse de você pedir perdão, você nem ia poder ceiar, porque você ia esquecer de um monte de pecado que você fez, que você nem sabe que você fez. Um deles é a gula. Sabia que a gula é pecado? Quantas vezes você pediu perdão de gula? Tem um monte assim. Então não se preocupe em pedir perdão nessa noite. Se preocupe em ter revelação que esse sangue que Jesus verteu na cruz, ele é poderoso para perdoar e redimir todos os nossos pecados. Nós já fomos perdoados. E o pão que é partido
pelas suas pisaduras, pelas suas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu corpo moído, nós fomos sarados. Quando você receber esses elementos na mão, você está recebendo o corpo e o sangue de Cristo, que foi moído naquela cruz, e que Ele falou para que nós fizéssemos isso até Ele voltar. Não olhe para você como indigno, porque você não é indigno, porque Jesus te tornou justiça de Deus. Olhe para você como um filho, e o pão é para os filhos, o pão não é para a criatura. Por que a ceia tem que ser só dos filhos? Porque o pão é dos filhos, e o pão é a cura. Pai, nós oramos nessa noite, nós colocamos diante do Senhor esses elementos, ó Pai. Ó Deus, o suco de uva, Deus, que foi vertido, o teu sangue que foi vertido lá naquela cruz, ó Pai. Deus, que nos trouxe remissão dos nossos pecados, que nos trouxe cura, Senhor. Não há nada mais de acusação sobre nós, ó Pai. Nós somos livres, nós somos filhos, ó Pai. Todo escrito de dívida foi pago, toda acusação foi cancelada, e a obra foi consumada. Não há mais nada sobre nós, ó Pai. Deus, e o pão que foi partido é o corpo do Senhor. Quem comer e beber do corpo do Senhor terá vida, terá cura, terá saúde. E nessa noite, Pai, nós oramos por esses elementos. Ao ingerirmos esses elementos hoje, Deus, nós seremos curados, seremos restaurados. Vida longa, cheia de vida para nós, ó Pai. É o que nós oramos nessa noite, e com esse Espírito nós oramos e declaramos a bênção de Abraão, a bênção dos justos, a bênção da graça sobre nós, no nome de Jesus.